Fala galera, beleza? Bom, esse vídeo aqui eu confesso que é um pouco polêmico e eu já discuti a respeito com familiares, amigos e coisas assim, e cada um acha uma coisa. Tem gente que concorda, tem gente que concorda mais ou menos, tem gente que discorda completamente, tá? Mas eu tenho a minha vontade de falar a minha opinião a respeito. E vocês podem comentar como quiserem, se concordam ou não. Eu imagino que faculdade entra num dilema muito parecido entre investir ou abrir um negócio, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo que eu já fiz. Esse vídeo eu explico qual que é a perspectiva de futuro de alguém que investe o dinheiro de funcionário e alguém que abre um negócio, que cria uma empresa, tá? E aí, para quem quiser ver, é só acessar lá. Vamos então direto para a polêmica. O que eu penso a respeito de faculdade? Eu, com os objetivos que eu tenho na minha vida, se eu pudesse voltar atrás, para quem não sabe, eu sou formado em engenharia, tenho MBA em administração e tudo mais, beleza. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu não faria faculdade. E vou explicar por quê. E por que eu acho que as pessoas de hoje em dia, dependendo do que querem, não devem fazer faculdade. Antes de eu falar o porquê que uma pessoa não deve fazer faculdade nos dias de hoje, eu vou falar qual é a única motivação que levaria alguém a fazer, no meu ver. Eu imagino que com a internet, muita gente tem a oportunidade de aprender todas as habilidades necessárias que ela queira para fazer qualquer coisa, sem precisar perder 5, 4, 6, depende da faculdade, 8 anos da vida dela. A internet democratizou muito o conhecimento. Então tudo, se você quiser aprender a construir um prédio, você não vai poder assinar como engenheiro. Mas se você quiser aprender a construir um prédio, você pode. E depois você pode contratar um engenheiro para assinar para você. Mas você aprende a construir um prédio no YouTube. No YouTube tem. Digita aí como construir um prédio, cálculo estrutural de um prédio, resistência dos materiais. Você vai achar tudo, tudo. Então todo mundo tem acesso ao conhecimento. Não é necessário mais ficar trancado numa sala de aula, horário fixo para se aprender o que você quer. Basta só disciplina e força de vontade. Só que qual que é o único motivo que levaria uma pessoa a fazer uma faculdade? Se a pessoa sonha em exercer tal profissão, por exemplo, advogado. Você não tem como ser advogado sem você fazer uma faculdade. Você tem que fazer. Ah, meu sonho é ser criminalista. Eu sonho porque eu acho que esse é meu propósito, eu quero contribuir para a justiça e tudo mais. Beleza. Então você vai ter que fazer uma faculdade. Medicina. Não dá para uma pessoa ser médica sem ela fazer uma faculdade. Engenharia. Como eu falei, você pode até aprender, mas você não pode assinar um projeto de engenharia, de construção ou qualquer tipo de engenharia. E por aí vai. Então, assim, resumindo, ao meu ver, só pessoas que têm vontade de exercer alguma profissão e que têm vontade de uma vida mais mediana, uma vida mais tradicional, que vai ser exercer aquela profissão até aposentar, então crescer, vai estudar, vai exercer aquela profissão, vai se aposentar e vai ser feliz. Agora, por que eu acho que não se deve fazer? O que eu acho que está em alta hoje em dia? Tecnologia. Para você entrar no mercado de tecnologia como programador, geralmente as pessoas que começam como programador, estou falando do lado mais técnico. Você não precisa de faculdade para ser um programador. Você aprende online e as pessoas preferem, porque elas pegam jovens que com 16 anos já aprenderam, são autodidatas, as empresas preferem muito mais. É uma mão de obra mais barata, que conhece mais, que se esforça mais, que nasceu na era da internet e que conhece tudo e que sabe se virar se não conhece também. Então, mesmo que você queira ter uma função, existem diversas profissões hoje em dia que as pessoas não exigem faculdade. Você não precisa fazer uma faculdade de marketing para você trabalhar com coisas tão bombando, como redes sociais, tecnologias, programação. Você não precisa. É muito mais importante você ter o conhecimento e provar que tem esse conhecimento. E muitas empresas realizam testes práticos. Então não adianta você chegar com um diplominha lá e você não realizar o teste prático. Então sua faculdade não vai servir de nada, como eu falei. A faculdade serve para cargos que você tem que ter um diploma para exercer. Agora, do lado de um pouco do conflito que eu falei que ia ter no começo do vídeo, a respeito sobre investir ou empreender. Para você empreender, você não precisa absolutamente nada, mas nada do que a faculdade te ensina. Nada, eu vou repetir, nada. Você não precisa de nada do que a faculdade te ensina. A faculdade ela foi criada para atender uma demanda na era industrial.
época pós-guerra, quando as indústrias estavam se desenvolvendo e precisavam de engenheiros, de médicos, de advogados, de técnicos, eletricistas, de pessoas que faziam Senai e coisas assim. Essa era a época industrial, nós não estamos mais na era industrial. As indústrias não vêm crescendo mais margens e não vêm crescendo a cada ano. Nós estamos na era da informação, a era digital. A era industrial passou. Então, e o ensino não acompanhou. Infelizmente, o ensino universitário não é só no Brasil, não. No mundo inteiro, você pode falar, não acompanhou a evolução do mundo. Eles te educam a um modelo que foi bem sucedido na época dos seus pais e dos seus avós. Mas não na sua época, na época que você vive hoje. É um modelo completamente atrasado. Eu falo para você, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 empresas relacionadas à engenharia química. Uma foi a primeira que eu trabalhei, que foi uma indústria química. E assim, pouquíssimo se usava de engenharia no trabalho. A maioria era como tocar a situação, jogo de cintura, negociação, apresentação. O projeto de engenharia estava montado, a indústria estava feita, não precisava de engenheiro para montar, porque a indústria estava montada. Tinha meia dúzia de engenheiros na empresa, que eram terceirizados ainda, para 30, 40 engenheiros na produção. E tive a oportunidade também de trabalhar na Noruega, isso num projeto de plataforma de petróleo. E nesse projeto, claro que tem os engenheiros que fazem a parte do cálculo mais detalhado, mas toda a discussão do projeto, o cálculo fica por último. Toda a discussão do projeto se analisa um monte de coisa, se analisa mercado, um monte de coisa, tá? Então agora, voltando um pouco para a situação entre empreender e investir. Se você quiser abrir um negócio, você não precisa da faculdade. Se você quiser exercer cargos tradicionais que exigem um diploma, faça faculdade. E aí a gente volta na discussão que eu comentei do vídeo que eu já tinha feito. O que você quer para sua vida? Uma vida tradicional, um bom padrão de vida, ou você quer riqueza? Eu garanto para você, faculdade não traz riqueza. Me apresenta uma pessoa que ficou rica nos dias de hoje devido ao diploma dela. Não adianta você falar assim, eu conheço fulano que é rico e tem faculdade. Tá bom, mas não é isso que eu quero saber. O que ele usou da faculdade para construir a riqueza dele? E você pode até conversar com ele que ele vai te falar que não usou praticamente nada, nada. Bom, então é isso. Como eu falei, esse vídeo é um pouco polêmico, mas está aí a minha opinião. Eu acho que faculdade é uma grande perda de tempo nos dias de hoje, exceto quando a pessoa quer exercer por paixão, por vocação, alguma atividade. Bom, é isso aí. Valeu, é nóis, tamo junto.